Olá, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e tem o meu site também, marcoteles.com.br. Você também pode estar olhando lá o que nós publicamos. Bom, hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, esteve tentando votar um projeto de lei, uma lei, na verdade, né, uma norma contra a homofobia, né? E agora o Senado Federal está fazendo o mesmo tipo de votação. É interessante que nós devemos lembrar que ninguém, nenhum cristão, nenhum evangélico, isso eu posso dizer até em nome de católicos também, de outros cristãos, nenhum cristão gosta de violência contra outras pessoas. Então, nenhum cristão, nem aqueles que não pregam a mesma doutrina que eu prego, são a favor de violência contra pessoas de qualquer natureza, né? E muito menos de qualquer orientação, seja qual for, né? Então isso não é uma coisa de cristãos. Mas nós temos que observar que alguns grupos militantes oriundos da esquerda, embora eu não quisesse falar sobre política nesse canal, né, mas vai ser necessário porque nós temos um problema sério agora e você precisa estar comigo prestando atenção nisso. Alguns grupos acreditam que o cristianismo é o problema, né, para que o socialismo se implante no Ocidente. Sabe-se que o socialismo, o comunismo, de modo geral, ele é um ponto de vista, uma visão política ateia, anticristã e que rejeita totalmente a palavra de Deus. Bom, e eles sabem que a coisa que mais impede o avanço do comunismo é o cristianismo, especialmente o cristianismo de matriz evangélica ou protestante, né? Dentro do cristianismo, outros cristianismos até conseguem algum negócio, digamos assim, mas dentro dos evangélicos há um grande entrave para a implantação do comunismo, especialmente no Brasil, né? Pensando nisso, essas pessoas tentam todo tipo de coisa para destruir, né, e calar os evangélicos, calar a pregação, e procuram aliados, né, pessoas que estariam em sua condição mais vulnerável, digamos assim, ou criam até essa condição vulnerável para atacar os valores morais judaicos cristãos, né? São o que eles chamam de valores morais judaico-cristãos, ou seja, são os valores que a sociedade brasileira tem. Essas pessoas são contra porque querem impor o comunismo no Brasil e para isso eles precisam acabar com o acesso às escrituras. Se você tiver acesso à Bíblia, eles vão conseguir o que eles não tiver, melhor dizendo, acesso à Bíblia, eles vão conseguir o que querem. Então, parece que alguém observou, a militância tem demonstrado isso, né? A militância esquerdista tem demonstrado esse horror para com os evangélicos e, inclusive, alguns tempos atrás, alguns grupos militantes gays defendiam que se deveria arrancar certos versículos da Bíblia, deveria se tirar esses versículos da Bíblia, né? Versículos que dizem que Deus condena a sodomia, a pederastia, o lesbianismo e coisas do tipo, né? Então, eles acreditam que deveriam ser tirados esses versículos da Bíblia. Mas não podem, porque a Constituição nos dá liberdade de culto, de consciência e de crença. Entretanto, parece que há uma manobra muito matreira até, né? Nesse projeto de lei 672 de 2019, que foi nessa questão que ele tenta punir a homofobia. O que ele diz, mas nós vamos ver o que ele pode ver. De autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, né? O assunto é social, direitos humanos e minorias. Aliás, a pastora Damares Alves, ministra Damares Alves, por favor, esteja atenta a isso, por favor, né? Não tem e-mail dela para mandar um e-mail, mas esteja atenta a isso. Quem tiver contato, faça ela observar isso, por favor. Bom, ele dá o projeto de lei como norma geral, né? Norma geral é uma norma que vai abranger várias coisas, ou seja, toda a sociedade, né? Qual é a emenda dela, ou seja, do que se trata? Altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, para incluir na referida legislação os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual e ou identidade de gênero.
Aí você pode pensar, o que é essa lei 7.716? Vamos ver, né? Lei 7.716 vamos ver a data, de 89. Então você pega aqui 716 de 89. Chegamos nela. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tá aqui, ó. Quem não quiser ver, tá aqui. Tá vendo? Tá bem, não sei se minha imagem tá na frente. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tô na frente aqui. Deixa eu tentar jogar para cá. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ou seja, é essa lei aqui que eles querem mudar. Aí as pessoas não entendem, não fazem o menor sentido por que eles estariam tentando incluir homofobia em racismo. Não faz o menor sentido, meu Deus do céu. Por que incluir homofobia em racismo? Mas há um motivo para tentarem incluir homofobia como crime de racismo, né? Aqui tem o andamento e aqui tem uma votação, tá? Para você votar, né, nessa matéria aqui, vote não, tá? Para que não seja aprovada, tá? Para que isso não passe no Senado Federal, tá? Então eles estão votando e o povo aqui tem que dizer que não. O vermelho aqui significa não, o verde sim. Então você tem que votar não se você é um evangélico, tá? Aí você pode clicar aqui e acompanhar a matéria. Bom, vamos ao documento para saber por que eles querem colocar homofobia como crime de racismo, né? Então aqui já está a ementa aqui no início, que eu já li para vocês ali, né? Senador Everton, do PDT do Maranhão, né? E ele coloca aqui, crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual e ou identidade de gênero, né? Aqui diz que no artigo 1º, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de preconceito em razão da identidade de gênero e ou orientação sexual, né? Ou seja, só o fato de você ter uma ideia, preste atenção, preconceito, tá? Não é só resultante de preconceito em razão de identidade de gênero e ou orientação sexual. Ele está falando de preconceito, ou seja, uma ideia que você tem, um conceito que pode ser prévio e que pode vir de você ou vir de outro, tá? Ou pode vir de outra fonte, que eles vão simplesmente taxar de preconceito, tá? Então cuidado com isso, preste atenção nisso aqui, depois eu vou te explicar. Artigo 2º dessa norma. A ementa da Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação: define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e ou orientação sexual. O que é a ementa? A ementa é esse pedacinho aqui que eu te mostrei, ó. Esse aqui, esse vermelhinho aqui, tá vendo? Isso aqui é a ementa. Então, como você vê a ementa da lei, ela diz, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, tá? Só que eles vão além. Eles botam nacionalidade, botam um monte de coisa, né? Toda a agenda da esquerda. Vamos lá? Etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e ou orientação sexual. Aí vão dizer, mas tá religião aqui, tá religião. Mas agora a religião, ela vai fazer até onde não seja contrária à lei, certo? Então, você vai ver que nesse projeto de lei, eles criminalizam a Bíblia. A Bíblia vai ser criminalizada com esse projeto de lei. O artigo 3º ainda coloca algumas coisas aqui, né? É interessante entender que discriminação é uma coisa e preconceito é outra, tá? Discriminação é só você realizar um ato contra uma pessoa porque ela é de uma determinada característica ou de um determinado grupo, né? Agora, o preconceito é um pensamento, certo? Então é interessante você pensar que define os crimes resultantes do preconceito, né? Tá, beleza. Até aí tudo bem, o crime resultante sim, mas em alguns pontos vai dar a entender que eles estão punindo o próprio preconceito, né? Aqui ele começa a colocar outra redação para o artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º dessa lei. Ou seja, esse artigo aqui que já foi alterado, tá vendo? Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Aí já mudou aqui, ó, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito,
de cor, etnia, religião, procedência nacional. Já aumentaram aqui. Então eles vão acrescentar aqui, né, identidade de gênero e ou orientação sexual, né? Ou seja, daqui a pouco vai fazer um testamento aqui só de um artigo, né? De tanta coisa que estão incluindo. E o artigo 1º será: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e ou orientação sexual. Aí você vai dizer, mas são os crimes resultantes. Não é exatamente você ter uma opinião bíblica em relação ao homossexualismo. Vou chegar lá, você vai ver o que vai acontecer. Artigo 3º, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero ou orientação sexual, obstar a promoção funcional, ou seja, promoção de trabalho, né? Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, descendência, origem nacional, étnica, identidade de gênero e ou orientação sexual. Ou seja, ele está falando aqui de forma geral de coisas que a gente concorda. Mas agora, quando ele coloca gênero e ou orientação sexual, tem uma coisa interessante no artigo 20. Olha o que diz o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e orientação sexual. Tudo bem, ninguém é a favor de racismo, contra etnias, contra cor, contra religião, contra procedência nacional. Embora tenha muita gente que fale contra as pessoas de cor branca, né? Os comunistas falam muito contra as pessoas de cor branca. A elite branca, né? Então, preconceito de cor, discriminação de cor, e ninguém fala nada, né? É interessante que você tem que ver duas palavras aqui que são cruciais para o entendimento. Essas palavras estão aqui, ó. Induzir ou incitar, especialmente a palavra induzir. O que é induzir, né? É você convencer, persuadir uma pessoa a alguma coisa, certo? Vamos ver no dicionário Michaelis aqui. Deixa eu ver se Michaelis, acho que é assim que escreve. Dicionário Michaelis, tá onde? Qual é o verdadeiro aqui? Aqui. Vamos botar aqui a palavra induzir, para você não dizer que eu estou interpretando errado. Olha aqui o que é induzir. Aconselhar, tá aqui bem claro aqui, ó. Aconselhar ou persuadir alguém a fazer algo. Incitar, instigar, solicitar, né? Como está escrito aqui, ó. Olha, induziu sua filha a estudar medicina. Então você pode induzir uma pessoa de forma positiva, né? E esse aqui já basta, essa primeira definição já basta. Ou seja, induzir e incitar também significa persuadir. Agora, o que isso tem a ver com a igreja, com a Bíblia? Jesus nos diz em Mateus, né? Vou botar aqui, Bíblia Online. Vou pegar aqui para você ver. Jesus nos diz lá em Mateus 28, 20, 19, 20, se não me engano. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Antes ainda, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, para você fazer discípulo, para você ensinar, você precisa o quê? Pregar. Pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus é induzir e incitar as pessoas, né, a guardar todas as coisas que Jesus mandou, né? Quando Jesus diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ele está dizendo, induzindo-os, incitando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, induzir e incitar não são coisas ruins. Às vezes a gente pensa que é ruim, mas não é. Induzir e incitar é simplesmente fazer a pregação, ter um discurso favorável a um tipo de comportamento. Então eles estão definindo aqui que induzir ou incitar um comportamento bíblico é crime.
estão criminalizando a Bíblia com esse PL 672 de 2019. Ou seja, eu quero pedir a você que entre em contato com os senadores, mandem e-mails, falem com os políticos que você conhece, porque o que está acontecendo aqui é o que sempre quiseram, mas vão usar esse artifício de colocar a identidade de gênero e orientação sexual na lei contra o racismo para proibir que você leia a Bíblia e pregue a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Com essa situação, se você é proibido induzir ou incitar, vai ser proibido qualquer discurso em relação a isso. Então, muito provavelmente, até publicar Bíblias com os versículos que são contra a sodomia será proibido. Vão mandar arrancar os versículos da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia completa, talvez você seja perseguido. Você já pensou nisso? Já pensou nessa sutileza que está aqui? E não pense que os militantes não sabem disso. Eles estão exatamente esperando isso. Eles já deram sinais de que querem isso em outras vezes, né? Criando igrejas gay, coisas desse tipo. Eles querem isso, tirar coisas da Bíblia e calar os evangélicos, calar a Bíblia Sagrada, calar o discurso bíblico. Portanto, estamos passando por um sério perigo. Eu quero pedir a você que vá neste lugar aqui, ó, no senado.leg.br e web/atividade/matérias. Aí você procura aqui esse projeto de lei, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pega esse projeto de lei e vota aqui contra. Você vai vir aqui, opine sobre essa matéria. Vou abrir até outro link, tá? Eu até já opinei, não vou opinar de novo, porque já opinei. Você vem aqui e você apoia essa proposição, diga não a essa proposição, porque essa proposição é de perseguição religiosa, tá? Disfarçada de defesa de direito de pessoas. Então, cuidado com isso. Esse é um alerta, avise para outros pastores, anuncie isso para aquelas pessoas que precisam saber disso e também provoque o seu deputado, o seu senador especialmente, para que preste atenção nisso e não deixe isso passar. E alerte, né, quem tiver acesso, o nosso presidente da República para que vete esse tipo de coisa caso venha a ter o disparate de passar, pois é perseguição ao evangelho, tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, é um alerta muito sério, isso é muito grave e nós estamos passando por isso agora e não estamos nem percebendo, estamos desatentos a esse tipo de coisa. Esteja atento porque o fim é chegado. Satanás ele vai usar toda a estratégia possível para tentar enganar os servos de Deus e levar-nos totalmente à perdição, né? Diz a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos diz: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas esse PL 672 de 2019 não vai nos enganar. Por isso, interceda a Deus, ore a Deus para que isso não aconteça. E fale também com o seu representante no Congresso. Mande e-mail para ele, encha a caixa dele de e-mails, mande o seu e-mail para que ele saiba que o povo de Deus não quer isso. E o povo brasileiro, que é em maioria cristã, a grande maioria do povo de Deus, do povo brasileiro, é de maioria cristã, seja evangélico ou não, não deseja que isso aconteça, tá bom? Então, que os nossos senadores respeitem a vontade do povo. Que Deus o abençoe, rico e abundantemente, e que Deus nos proteja desse mal.